O que chamou a atenção foi o coaching, palavra envolvida em nutrição, coaching, que é uma coisa que eu sempre quis buscar algum conhecimento nisso. Então, quando vou trabalhar, que foi indicação de uma colega, né, de uma amiga, a Laís, quando ela falou, um programa de coaching, de emagrecimento, brilhou meus olhos, assim, tipo, isso que encheu. Então, eu já fui, quando eu decidi falar contigo, enfim, já foi uma questão que eu já fui com a ideia, entende, disso. Eu já tinha estava buscando isso no meu pensamento, enfim, lendo algumas coisas, mas distante de quem, de onde, de como. Na minha cabeça é ajudar mais as pessoas, entende, assim, tipo, como profissional, de uma forma técnica, entende, assim, de emagrecimento, até por já ser alguns anos, assim, de formação, de ver que as pessoas precisavam algo a mais, trabalhar um pouco mais a mente, disciplina, organização. Um misto de medo e ansiedade, assim. Mas engraçado que a ansiedade aliviou muito. Ela foi aliviando e hoje eu não tenho mais essa ansiedade de conseguir fechar o grupo, enfim, de tipo, valor, enfim, sabe? Tipo, foi um misto, assim, de como se fosse uma responsabilidade, entende? Então, como é tudo, o encontro presencial na praia, daí já, sabe, vai dando aquele misto, assim, de ansiedade, tu vai descobrindo o que é realmente, porque, tipo, você ler e fazer, você estar lá, tipo, junto é de outra forma. Antes eu não conseguia ter essa percepção de consciência das coisas, entende? Assim, tudo que eu trabalhei com elas, eu acabei trabalhando comigo, entende? Então essa questão de percepção, aonde estão essas coisas que às vezes a gente confunde com falta de disciplina, de preguiça, enfim, mas que a gente sabe que é tudo uma questão de organizar nossa mente, de sabotagem, de se conhecer, de traçar o objetivo. Então, nesse sentido, pode dizer que eu já sou uma outra pessoa, porque eu tenho essa percepção, entende? Que talvez antes eu tava um pouco confuso. Tipo, eu sou assim, não tem jeito, ou tem jeito, entende? Tipo, isso que eu trabalho com elas, a gente começa. Que eu descobri uma qualidade que eu sempre pensei sobre isso, mas não sabia que talvez eu tivesse, que quando a gente participa de um grupo assim, a gente pode justamente isso, descobrir uma qualidade a mais para trabalhar. Eu descobri que eu tenho uma habilidade para trabalhar com grupo, que não é difícil, que é uma coisa que, tipo, que flui, que vai acontecendo e que até algumas ali, você dá aula, né? Você tem que dar aula, tipo, sabe? Então essa coisa que às vezes, tipo, tu começa, nossa, mas eu nunca pensei em talvez um outro grupo, alguma outra coisa, ensinar alguma coisa, ou talvez para mestrar, sabe? E aí tu começa a abrir o leque. Então eu recomendo, porque às vezes a gente outras nutris vão se descobrir com outras qualidades, entende? Para trabalhar. Realizada, satisfeita. Toda vez que eu vou lá na sessão, no grupo, que eu encontro elas, eu vou para casa assim, leve, entende? Como se eu estivesse fazendo algo maior, tipo, para elas, sabe? Então eu vou para casa leve. Isso é realização, é satisfação, é fazer algo pelo outro. É isso. O que despertou interesse foi a conversa que tu teve comigo lá, a primeira conversa. E que eu vi que tu tava por dentro do nosso mundo mesmo. Eu me identifiquei porque tu conseguiu enxergar realmente as nossas dificuldades, né? Que condizem com o que eu tava buscando, né? Então eu não tinha muito conhecimento em coaching e até vi muita gente falando assim, mas você me dava um passo para trás, né? E tu me instigou a ver como isso poderia entrar no meu ramo, né? O problema de não conseguir entrar no campo emocional dos pacientes, né? Deles dar a virada de chave que a gente chama, né? Deles perceberem as mudanças que tem que fazer. E
por mais que eu tentasse colocar isso nas consultas, faltava tempo, né? A gente tem tantos detalhezinhos para fazer em uma consulta e por mais que por diversas vezes eu tentava entrar nisso ou ajudar de outras formas, não tinha como. Medo de não conseguir vender a proposta, né? De não conseguir formar o grupo. Medo de... Eu nunca fiz, nunca tinha muito assim de dar palestra ou de falar mais em público, né? Então esse era o meu medo da minha desenvoltura, assim. A Jana antes era uma pessoa em busca de alguma ferramenta, talvez, ou de alguma informação que casasse com tudo que eu vinha pensando, né? De trabalhar de forma holística, mas ainda de maneira perdida. Tinha certas ferramentas, mas não conseguia fazer o contexto de tudo, usar tudo, né? Então, uma Jana cheia de dúvidas. E a Jana agora é mais realizada, porque eu consegui colocar para fora muita coisa que eu vinha estudando, que eu vinha pensando, e consegui colocar para fora de uma maneira com que tivesse a resposta do grupo também, né? Enxergar qual a dificuldade que os meus pacientes trazem e agregar outras coisas que eu ainda não tinha descoberto formas de colocar para eles. Valeu a pena porque é algo que toca no fundo, né, da pessoa mesmo. Então a gente consegue realmente transformar vidas, que vai além do ato de comer mesmo, né? Mas a gente consegue plantar sementinhas ali de mudança de consciência mesmo. Então isso aqui é o mais bonito do programa, né, e do grupo. A geração, enfim, estamos vendo numa era em que as pessoas pedem isso, né? Um tratamento mais humanizado, a gente entender a pessoa, né? Entender como um todo, não simplesmente passar uma dieta no papel sem conhecer por que a pessoa chegou até ali, quais são as dificuldades dela de mudar a vida dali em diante. Então meio que a gente trata de uma maneira realmente mais humanizada mesmo. O que mais me chamou a atenção foi que tu pegou bem nos pontos fracos, né, da nutrição. Então, tudo isso que faltava pra gente incorporar no atendimento, isso fez todo sentido, assim, pra mim. É bem essa questão de virar a chave do paciente, né? Pegar nesses pontos comportamentais dele, chamar ele para responsabilidade. Eu acho que as nutricionistas, assim como eu, a gente arca muito com a responsabilidade. Então a gente vive fazendo cursos e se empenhando, se dedicando, né? Mas às vezes isso tudo não faz tanta diferença como quando tu toca num ponto fraco da pessoa, né? Toca na dor da pessoa. Eu acho que isso com certeza faz realmente toda a diferença, assim. Medo de não fechar, né? O grupo, acho que esse foi o principal medo, assim, por eu ter dificuldade com marketing. Mas foi uma garantia que tu deu e eu decidi confiar na garantia, né? De que ia dar certo e consegui superar esse medo, né? Mas teve outros medos também, claro, de não dar certo, de não conseguir fazer, né? Eu tinha um pouquinho mais de segurança, né? Por já trabalhar um tempo com nutrição, né? Já ter pacientes e tal. Então essa parte de lidar com as pessoas não foi um medo tão grande. Mas mesmo assim nunca tinha trabalhado em grupo desse jeito, né? Então, também tinha medo, né? Elas vão chegar todas aqui, o que eu vou fazer, né? Então, eu tinha isso também, mas todos foram superados. Antes do High Five, eu realmente era uma pessoa que queria me mostrar mais forte, assim. E eu acho que agora eu consigo ser um pouquinho mais maleável. Tanto é que eu ensinei isso para elas, né? O poder da resiliência, né? Então, acho que isso
eu me considero diferente. E hoje eu estou mais empolgada com o meu trabalho, né? Mais entusiasmada, né? Então, hoje eu acredito ainda mais na nutrição, né? Que às vezes a gente desanima, né? Quando a gente não vê resultado, ou quando alguns têm resultado, mas aquele paciente que teve resultado e daqui a pouco tu vê ele decaindo, né? Aí tu começa a se frustrar e pensa que o negócio é contigo, né? Ai, mas o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa que não deu certo, né? E daí quando tu conversa com as pessoas e vê que realmente não era, né? Tanto é que muitos dos ex-pacientes vieram fazer. Então, quando tu vê que não era tu só o problema, né? Claro que não ter o conhecimento para passar, né? Mas que depende de um comportamento, de uma mudança de hábito, que não é assim só entregando um plano, só numa consulta que isso vai acontecer, que precisa desse outro conhecimento de coach para poder estar fornecendo, né? E saber unir isso, né? Para mim, acho que eu saí muito mais transformada, né? Eu acho que no começo, até no primeiro encontro, a minha palavra foi transformação, e hoje sim, eu cumpri esse propósito, né? Eu me sinto realizada, né? Foi muito bom, foi muito gratificante, e eu só tenho a agradecer. Para mim foi assim, muito emocionante, porque o primeiro mês do depoimento foi de uma pessoa que ela já tinha feito vários grupos, e na hora que ela me falou isso, assim, eu tive muito medo de não atender as expectativas, assim, mas mesmo assim, eu acho que tudo que tu fez com a gente, pelo menos pra mim, assim, me fez ter uma coragem de dizer, não, vai dar certo, vamos fazer esse que vai ser diferente, né? Então, acho que isso, assim, mesmo não sabendo exatamente se ia ser diferente, eu consegui acreditar naquilo, né? E muitas vezes a gente não consegue acreditar em coisas que a gente não vê, né? E eu sou muito assim também. Às vezes eu não acredito no que eu não vejo. Parece que se eu não posso ter o controle daquilo ali, né? Eu já é um bloqueio, assim. E da forma com que tu fez, né, Diego, eu consegui ter segurança para dizer, não, vai ser diferente, né? Então, e realmente, assim, daí quando eu ouvi ela falando, me emocionei muito, assim, né? Porque realmente, assim, tu vê que uma pessoa que já fez de tudo, já teve as nutris mais tops das tops, e vir dizer isso pra ti, assim, é muito gratificante. Então, valeu a pena porque realmente, assim, transformou, né, o meu modo de pensar com relação à nutrição, né? Então, valeu muito a pena. Mesmo assim, acho que toda essa transformação, né, que eu falei, todo esse outro modo, parece que não fica tão pesado, assim, sabe? Fica mais leve. Parece que tu não precisa de o mundo, a gente vai empilhando conhecimento, né? Eu mesmo empilhei vários conhecimentos, né? E quero estar sempre empilhando eles, mas ver que às vezes o que é mais simples é mais efetivo, que não precisa, às vezes, tu saber todas as rotas bioquímicas exatamente para te tocar o coração de alguém e conseguir fazer essa transformação, né? Isso para mim foi muito gratificante, assim, acho que valeu muito a pena. Eu super indico para as nutris, que eu acho que isso é essencial para o nosso trabalho. Hoje eu não vejo mais a nutrição sem o coach associado. Quando alguém me marcou no teu post, né? Procura-se uma nutri que pensa fora da caixinha e que dá a sua vida pelo próximo. Eu falei, gente, eu quero fazer isso. Óbvio que eu quero fazer isso. Tô lá já. Aí quando vi o webinário foi certeza, né? Não quero saber, não tenho como fazer, mas eu acredito nisso aqui. Pra mim, nutrição é isso, né? E aí me joguei. Porque, assim, como eu sou recém-formada, né, acabei de sair de uma coisa muito padrão, muito quadrada, biomédica, e apesar de acreditar naquilo ali, eu acho que existe algo muito maior para ser desconstruído e para realmente trazer uma mudança na vida das pessoas do que pensar só em
sei lá, metabolismo e ciência e tal, acho que vai muito além. E aí quando eu vi ali, entra a meditação e isso, aquilo, e eu já tô nessa onda de acreditar que eu só consigo transformar alguém se eu tocar na parte espiritual dela, como que eu vou fazer isso num atendimento de 1 horinha? Sabe? Não tem como, não encaixa. Aí eu tava num momento assim de muita procura. Nossa, como que eu vou atender e transformar alguém? Entendeu? Então veio na hora certa, assim, ó. Que eu pude aprender que mesmo com muita autocobrança, autopressão, achando que talvez não fosse dar certo um detalhe ou outro, achar que eu não era capaz, eu pude ver que sim, que eu sou capaz. Depois daqueles depoimentos ali, me fez ter mais vontade até de seguir. Porque até hoje eu estava pensando, Jesus, acho que não vai ser pra mim coach, né? Eu tava me estressando demais e aí agora, tipo, transformou totalmente. Antes, eu era uma... Bom, parece Alcoólatras Anônimos. Antes, eu queria muito essa transformação, mas não sabia por onde, sabe? Sempre quis algo a mais, mas não sabia por onde. E aí, agora eu descobri uma ferramenta para ajudar de uma forma mais singela, mais bonita, mais simples. Bom, valeu a pena porque sem isso provavelmente eu estaria remando como as outras nutris por um bom tempo ainda, até encontrar e se encontrasse, né? Então acho que vale muito a pena para mudar esse padrão, sabe, biomédico que a gente tem hoje. Esse padrão individualista, tanto das pessoas quanto das profissionais, né? E de fato a gente se unir e mostrar que é possível uma transformação de uma outra forma, de olhar a pessoa realmente como um todo. A gente fala muito disso, né? Aí o atendimento tem que ser individualizado, tem que ser olhar o ser humano como um todo. Será que a gente está vendo o ser humano como um todo? Acho que não. Não daquela forma que passam pra gente, sabe? Tem muito mais. Então, assim, fica a dica. Mais ou menos 3 anos atrás eu fiz uma palestra para nutris com essa ideia que eu tinha de uma formação de coaching voltada para nutricionistas e o que eu vi foi um cenário de nutricionistas que não abriam muito da vulnerabilidade delas. Embora através de pesquisas comprovadas 82% dos clientes não voltam para as nutris, se tu for eu ia perguntando para as nutris que vieram algumas, né, que vieram na minha palestra, e elas falavam que não, que os clientes delas todas conseguiam os resultados e todos voltavam e que elas não tinham problema em conseguir clientes. Então eu comecei a ver essa dificuldade que a Nutri tem de dizer que não tá bom, né, de mostrar que tá difícil para ela, de mostrar as dificuldades que ela tem. E eu comecei a desanimar, assim, porque eu vi um mercado muito soberbo que não queria ajuda, né? Tava sofrendo ali, mas que não queria ajuda. E também pelo meu valor de excelência, pelo meu perfeccionismo, que fazia com que eu acreditasse que nunca estava bom o suficiente para poder lançar esse programa, né? E, bom, hoje, nesse ano especificamente, 2017, eu comecei a conversar com outros nutricionistas e vi que, apesar de a maioria das nutris terem essa dificuldade em pedir ajuda, existe uma parcela que quer sim fazer diferença, quer sim buscar algo diferente, sabe que não está legal assim como está e quer fazer mais pelos clientes delas. E eu resolvi colocar esse projeto a andar, porque o impacto que isso ia gerar nas vidas, eu acreditava em outras vidas, né, nas pessoas que as nutris iam atender, eu acho que valia a pena todo o esforço, né? Foi por isso que esse projeto saiu agora, né, porque eu vi o quanto isso poderia mudar a vida das pessoas. Bom, então, era o medo de não dar certo, né? Era o medo de... Eu tinha as ferramentas necessárias e tudo, mas eu não sabia se eu ia conseguir passar isso para as nutris de uma forma em que elas conseguissem aplicar isso com os clientes delas, né? Então,
talvez não da maneira como eu faria, né? E aí eu tive que desapegar desse medo também, dessa necessidade de controle, de que as coisas teriam que ser do meu jeito, né? Então eu acabei criando um programa de treinamento onde eu permito que elas coloquem a impressão digital delas e elas consigam dar o jeitão delas com o grupo delas, né? Então, né, muito doido isso, né? Porque hoje é a 10ª sessão, a última sessão das Nutris, desse meu grupo inicial. E com ele veio quase 50 depoimentos dos clientes dessas Nutris, onde eu tive a oportunidade de assistir cada um deles. E o sentimento que vem em mim nesse momento é de transbordar, né? Porque eu fui além, de certa forma, do impacto que eu gerei nessas Nutris. Eu realmente vi o quanto elas geraram de impacto em outras pessoas. Então, no fim, ali eu estava vendo 50 pessoas que foram impactadas, né? Isso falando de realização pessoal para mim. 50 pessoas que foram impactadas de alguma forma por uma metodologia que eu criei e vi que o método ele funciona. As Nutris me mostraram aqui pelo depoimento delas que mudou a mentalidade delas de encarar como elas encaram o paciente, né? Hoje elas encaram o paciente não como um paciente, mas como um ser humano, né? E é engraçado isso porque eu via muito elas falando sobre os clientes delas se referindo a paciente. E hoje elas já chamam de clientes, de pessoas, de amigos, né? Porque é nítido quanto elas abraçaram as pessoas, né? Onde o contato era mais afastado. Hoje elas têm uma proximidade maior com os clientes delas. E isso é muito lindo, assim. Para mim é o que faz tudo valer a pena. Diego, antes do NutriCoach Academy, era meio cagão, assim, meio... Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Me importava muito com a opinião dos outros. E hoje eu tenho um Diego muito mais fortalecido, com muito mais certeza daquilo que ele criou, né? Com muito mais tesão por aquilo que faz, né? Já tinha muita, mas aumentou astronomicamente depois que eu vi todos esses resultados. Então, o Diego de hoje, ele está pronto para fazer cada vez mais, né? Teve depoimentos aqui de Nutri que falou que estava sentindo dificuldade e tal, estava pensando em não fazer um próximo, e a hora que ela viu o depoimento das clientes delas, ela falou assim, nossa, mudou tudo para mim, né? Porque às vezes a gente não tem ideia do quanto a gente faz na vida das pessoas e porque elas não têm essa habilidade de comunicar pra gente o quanto que a gente fez diferença, né? Então, quando a gente entra em contato com isso, a gente vê o quanto isso mexe com a gente e quanto isso impulsiona a gente ainda mais para fazer cada vez mais.